se um dia você decidir também virar um YouTuber, fazer os vídeos, para mim a parte mais difícil, quando eu já ligo a câmera, estou me vendo aqui na tela, inclusive vou me arrumar, e aí vem um turbilhão de pensamentos, porque mais ou menos eu já sei, né, o que eu vou trazer. Eu escrevi para minhas perguntas que eu vou responder, né, pelo título do vídeo você já sabe quais perguntas são, e começa um turbilhão de pensamentos, e aí aquela dificuldade de ligar, de colocar o REC. Como você provavelmente já percebeu pelo primeiro vídeo, o objetivo, né, meu objetivo é deixar como uma conversa. Por isso eu nem fiz muitos cortes, inclusive eu não comentei no primeiro vídeo, mas eu trabalho há 10 anos com produção audiovisual, então a qualidade da imagem está bem legal, a qualidade do áudio, então é um assunto que eu entendo. Só que eu poderia colocar música, poderia fazer um vídeo mais dinâmico, eu vejo que muitos youtubers fazem isso. Mas também eu estou assistindo um youtuber que ele não coloca muitos cortes, ele deixa uma edição mais simples, só se ele errar alguma coisa, né, faz um corte e que traz mais senso de estar aqui um a um. Você provavelmente está fazendo alguma coisa, eu gosto de assistir vídeos assim quando eu estou comendo ou quando eu estou trabalhando, né, com um vídeo para acompanhar alguma coisa. E minha ideia é fazer desta forma também. Então, as perguntas que eu vou responder neste vídeo, como eu recebi convite para vir para o Brasil, né, e por que eu decidi ficar. Vamos lá então. Então, lá estou eu, com 20 anos, morando na Rússia, né. Eu tinha 20 anos quando eu recebi, inclusive, meu aniversário é dia 9 de março. E dia 28 de março, lá para o final de março, eu veio para o Brasil. Então eu fiz 20 anos e no mesmo mês já veio para o Brasil. Mas essa história, ela começou um pouco antes, porque mais ou menos com 18 anos, 19 anos, eu conheci um cara lá na Rússia chamado Timofei. Inclusive é importante contextualizar que eu sou de Moscou, então eu sou de uma cidade grande, e é uma cidade parecida com São Paulo, então tem muitos habitantes, a gente tem metrô bem desenvolvido, então é uma cidade com milhões de pessoas morando. E aí eu conheci Timofei, que ele trabalhava com as vendas na época, e eu na época já trabalhava com parte audiovisual. Como que eu comecei a trabalhar com essa parte audiovisual? Quando eu estudava na escola, eu era uma pessoa comum, não me destacava em nenhuma habilidade, porque provavelmente na Rússia, igual no Brasil, se você tem alguma habilidade, por exemplo, você joga bem futebol, nos esportes, ou você é nerd, você se destaca de alguma forma. Eu me destacava, não destacava em nada, mas andava mais com nerds, né? E gostava de conversar com nerds, né? Eu gosto sempre de conversas mais inteligentes. E aí, na época, eu comecei a assistir YouTube. Isso eu tinha, eu acho que na época 15 ou 16 anos. E aí eu vi um youtuber que estava fazendo sucesso, um russo que viajava vários países, provavelmente os pais dele tinham condição melhor, ele tinha câmera muito boa, ele viajava, e na época eu me inspirei nele. Só que eu sempre tinha dificuldade de me expressar. Eu até inclusive, por exemplo, agora eu estou usando o aparelho, mas eu até pronunciava as palavras, minha mãe sempre falava, abre mais a boca para melhorar a tua pronúncia e tudo mais, e hoje eu acredito que eu consegui melhorar essa dicção. E eu me inspirei nesse cara, e eu pensei, eu preciso comprar uma câmera legal para eu poder gravar meus vídeos. Aí eu pedi para minha mãe, ela investiu numa câmera na época que não era câmera fotográfica, que agora, por exemplo, eu estou gravando com uma câmera fotográfica. Era uma câmera de vídeo, então tu abria ela e aí, caramba, eu percebi agora que eu fui aprofundar, né? Mas é importante esse contexto, né, para trazer para a parte como eu veio parar no Brasil, né? Como que eu recebi esse convite. E aí eu gravava com essa câmera, só que quando eu comecei a me gravar na época na escola, não ficou legal. Eu achei que ficou, eu não sabia o que falar, na verdade. Aí eu comecei, né, levar meu celular, que também era um celular bom, para a escola, e comecei a gravar meus amigos. Aí nisso eu comecei a fazer meio que vídeo a cada mês, lá, a cada 2 semanas, o que estava acontecendo na escola, né, na minha turma. E aí eu comecei a ganhar mais reconhecimento, o pessoal começaram a curtir minhas coisas. A gente tem um site lá na Rússia, VK, é tipo Orkut.
eu comecei a ganhar reconhecimento e eu vi o quanto é legal ser visto. Então, na época, para mim, o vídeo ficou uma ferramenta para ser visto. Eu queria me gravar, mas no final das contas acabei gravando outras pessoas. E foi muito bom. Aí comecei a me destacar e depois eu participei de como que chama isso? Um curso. E aí, no final desse curso, a gente iria gravar um mini filme, assim, mini filme artístico. Aí eu convidei meus amigos para ser atores, aí eu fiz esse filme. E aí o meu filme, ele ganhou na época num concurso, que não era um concurso muito grande, mas ele ganhou. E aí lá, através de uma amiga em comum, eu conheci um cara que ele tinha uma empresa e trabalhava com vídeos para empresas. E naquela época eu só gravava vídeos por hobby e achava, né, que eu futuramente vou trabalhar no cinema, porque eu gostava dessa parte artística. E aí ele me mostrou esse mundo, esse cara que eu conheci, ele me mostrou um mundo de negócios. Ele falou que muitas empresas precisam de vídeos. E aí ele ofereceu ser o ajudante dele. E aí eu comecei a andar com ele, a ajudar para ele, e comecei a desenvolver minhas habilidades e entender o que os negócios estavam precisando. Isso na época eu tinha 17 anos, mais ou menos, 17, 18 anos. E depois eu conheci o Timofey, né? Agora a gente voltou para o cara de vendas. E aí qual que era sempre o meu gargalo? Eu sabia fazer vídeos legais, já tinha equipamento, né? Dinheiro que eu ganhei, eu reinvesti em equipamentos, eu estava muito focado em comprar equipamento melhor porque eu achava que é isso que iria trazer mais clientes, só que na verdade precisava de parte comercial, precisava, né, formar como empresa, porque até então era um hobby. E aí eu conheci Timofey e ele trabalhava com vendas. Aí eu falei, meio que a gente conversando, como ele também trabalha com vendas, ele falou, cara, tu precisa de vendas, tu é o cara bom de produto, vamos juntar as forças. Aí a gente juntou as forças, começamos a abordar vários clientes, né, fazer networking, né, ir nos eventos de networking, uma coisa que até então eu não fazia. Eu comprei um blazer, comecei a andar todo sério, empresário, com lá 18 anos, então foi uma época muito legal. E na época, né, a gente começou com dinheiro apertado. Não tivemos escritório, só tivemos já recursos que eu tinha, equipamentos, né, e conhecimento, contatos dele. E aí nós sempre ficamos num café. Esse café funcionava o seguinte, eu gostava desse café porque tu chegava, tu comprava já alguma coisa, não tem garçom, e aí tu ficava na mesa. Então a gente pegava um chá, que eu gosto muito de chá inclusive, aí a gente pegava alguma bolacha, alguma coisa, sentava e ficava lá com nossos notebooks, né, fazendo planilhas, pensando como que a gente vai prospectar futuros clientes. E aí num dia desse, a gente estava falando, às vezes eu tenho um hábito de falar alto. Eu estava falando alto e aí um cara ouviu na mesa do lado, ouviu a nossa conversa e falou, ô pessoal, eu vi que vocês são jovens, legal, e vocês trabalham com audiovisual, porque eu ouvi, né, a conversa de vocês. E não é comum alguém te parar assim para conversar, mas ele era um cara diferenciado, depois eu vou contar por quê. E aí ele sentou, foi conversar com a gente, explicou que ele trabalha com startups, aí por isso eu entendi que ele era um cara mais desenrolado, porque startups, né, empresas de tecnologia, então tu precisa conhecer as pessoas ou tu precisa ser uma pessoa mais ativa, né? E aí ele apresentou brevemente o trabalho dele, a gente apresentou nosso trabalho e aí ele entendeu que o Timofey era de vendas e que eu era o cara de vídeo. E ele pegou, né, o Timofey foi conversar com ele mais especificamente, né, para entender se ele pretende fechar em breve ou mais para frente. E pegou o contato do Timofey e ele falou, me passa teu contato também. Tipo, eu gosto de pegar contato dos dois, pode ser que troque um número ou alguma coisa. Ele pegou meu contato. Aí beleza, aí a gente continuou com o Timofey, tocando no nosso negócio. Em resumo, a gente abordou muitas pessoas, falamos com vários possíveis clientes, só que coisa não estava fluindo muito bem. E daqui a alguns meses eu fiquei um pouco apertado de dinheiro. E aí, numa noite despretensiosa, eram 11 horas da noite na Rússia, eu recebo uma ligação desse cara que nós conhecemos, eu acho que por volta de 7, 8 meses atrás. E aí ele me liga, eu atendo, eu falo, boa noite, tudo bem? Em russo, né? Aí ele falou, putz, desculpa, a noite lá na Rússia tá 11 horas, né? Porque no Brasil é 6 horas antes. Então, no Brasil era 5 horas, 17 horas e na Rússia era 11 hores. E ele pediu desculpas, explicou a situação, falou que ele está no Brasil, que o tempo está diferente. E foi me explicar que os negócios dele fluíram, tal. Eu sabia que ele trabalhava com startups.
e que um dos projetos que ele estava desenvolvendo era drones para a agricultura. E ele falou que o Brasil é um mercado muito forte para a agricultura e ele foi para o Brasil para desenvolver esse projeto. E que ele precisava captar um material, porque ele viu que tem vários eventos que tinha muito potencial, né, para ele fazer conexões e se apresentar. Só que a gente entende hoje no mundo de negócios, uma coisa é tu falar que tu foi e que tu fiz as coisas, outra coisa é tu ter um vídeo, um material bem elaborado né, e mostrar isso, porque depois ele poderia pegar esse material e mostrar na Rússia o potencial que o Brasil tem. Então, pelo que eu entendi, né, depois que eu já conheci ele falou com várias pessoas da rede dele que trabalhavam com a parte audiovisual. E aí ele me lembrou também, né? Ele me colocou como videomaker na época. E aí ele me fez proposta, tu topa vir para o Brasil para ficar um mês, conhecer um país novo, né? Ele falou que neste projeto específico ele não tinha verba para investir, mas ele iria custear minhas passagens, né? E também ele primeiro queria só custear passagens. Aí depois eu falei, dá para morar algum tempo pelo menos na tua casa, né? Aí iria me economizar, né, dinheiro. E naquela época era muito apertado. Então, tipo assim, naquela época eu já estava com uns 4 mil reais no bolso, então era dinheiro guardado, mas eu tinha aluguel para pagar, então já iria ficar menos. Então eu não tinha muito dinheiro para tipo viajar e ficar no Brasil. Então realmente eu entendia, né, eu não falei para ele que eu precisava já economizar para poder ficar um tempo no Brasil. E aí ele me falou, ele falou, pensa com calma, pensa com carinho se você quer vir, se você realmente tem interesse. E eu falei, vou pensar. Só que aí, aquela noite, eu não conseguia dormir. Porque eu falei, cara, o Brasil, eu abri vídeo no YouTube, coloquei Brasil, o que é Brasil? Tinha um programa que é um casal que viajava a vários países, um programa de TV, e uma pessoa tinha $100 e outra pessoa tinha um cartão de crédito sem limite. E aí para ter experiências diferentes no mesmo país, né? É um programa de TV. E eu vi o São Paulo, eu vi Rio de Janeiro, eu falei, caramba, que diferente, praia, né? Sol, pessoas sorrindo, é uma realidade totalmente diferente do Brasil. Eu falei, cara, com certeza vai ser uma experiência única. E ainda um cara que eu conheci num café e eu vi só uma vez na vida, mas que me transmitiu credibilidade no jeito como ele estava falando, me convidou para o Brasil. Eu falei, cara, é uma oportunidade que acontece uma vez na vida. Eu pensei nisso. E aí, próximo dia, eu já sabia que eu vou aceitar. Só que eu não sabia como que eu vou, porque eu já, né, contextualizar um pouco, eu já morava separado dos meus pais desde, acho que 17 anos, mais ou menos. Então, eu morava num apartamento de 2 quartos, onde num quarto morava um cara, e aí eu alugava dele um outro quarto, né, do apartamento de 2 quartos. Então, eu tinha minhas contas, tinha minha vida, minha rotina. Comentei também sobre meu amigo Vladislav, no vídeo anterior, né, que ele é meu amigo desde a infância. Então, cara, a gente fazia várias coisas lá na Rússia. Pode ser que outro dia eu falo um pouco sobre o lazer, as aventuras lá na Rússia também. Mas agora o que importa é a parte do Brasil. Então, eu falei, beleza, eu topo vir para o Brasil, confirmei com ele, e aí eu falei, eu preciso mais ou menos 2 semanas, né, para me organizar, para arrumar as coisas, para avisar os meus pais que eu vou viajar, para juntar a mala, né, ver as coisas que eu vendo. Então aí começou toda essa parte de arrumar as coisas. E aí eu falei, cara, eu tô vindo para o Brasil. E é importante mencionar uma coisa muito relevante, não queria falar importante 2 vezes, que antes de vir para o Brasil, se eu já tinha uma experiência de viajar para outro país. E sim, eu tinha uma experiência de viajar sem os meus pais para a Índia. Então antes do Brasil eu conheci a Índia. E eu fui para Goa. Foi um grupo que eu participava de yoga, de meditações na época, e aí o grupo se juntou e resolveu viajar. E aí era uma viagem também, eu peguei na época tinha pacotes quentes de viagens. Então eu peguei hotel junto com um avião, era um pacote muito barato, mas eu falei, cara, vai ser muito legal porque vai ser minha primeira experiência fora da Rússia, para ver como que é o mundo, né, fora. E aí eu já trabalhava naquela época com produção audiovisual, com fotografia e vídeo. E aí lá na Índia eu conheci pessoas que moravam como freelancers, como nômades digitais. Naquela época isso não era muito
não era muito comum, assim, pessoas produzir conteúdo, falar que eu estou morando aqui em outro país e tudo mais, mas eu já vi que isso é possível. Então isso foi importante, um momento importante que eu entendi que é possível vir para outro país e trabalhar, entendeu? Só que lá o que aconteceu, quando eu viajei para a Índia, eu não me interagia muito com locais, né, com indianos. Eu só me interagia com meus amigos russos e também com alguns indianos. Quando eu precisava comprar alguma coisa eu falava inglês, só que também eles têm a língua deles, só que como era lugar turístico eles falavam inglês. Então, inclusive, falando mais para frente, quando eu veio para o Brasil eu achava que eu vou conseguir me virar em inglês, só que depois eu vi que sem português, se eu pretendo morar aqui, sem português eu não iria conseguir ficar aqui, né, e futuramente me interagir com a cultura, me engajar e socializar mais com as pessoas. Vamos lá, onde eu parei? Então eu falei que foi muito importante aquela experiência, né, de viajar para a Índia antes de viajar para o Brasil, porque eu desbloqueei várias coisas naquela viagem. E aí beleza, eu fui arrumando as coisas, fui me preparando e, né, eu não vou aprofundar aqui como eu fui vendendo minhas coisas e tal. E como eu falei, eu tinha um amigo muito próximo que é Vladislav, que é um amigo da escola ainda. E aí quando ele soube que eu vou viajar, ele falou, caramba, Stein, tu vai viajar, como assim? Tu vai deixar as coisas aqui? E eu assim, tipo, com cabeça assim, cara, é uma oportunidade da minha vida, eu vou viajar para outro país. Um cara que trabalha com empresas de startups, que empresas, né, milionárias. E cara, eu com mente de 20 anos, né? Para mim, o oceano era uma piscina, eu estava pronto para tudo, assim. Hoje eu estou com 27 anos, em breve eu vou fazer 28 daqui a um mês. E cara, como mudou, como hoje eu sou mais pé no chão. Naquela época eu estava pronto para o mundo, assim. Hoje eu também estou com esse entusiasmo, assim, se surgir alguma coisa, só que eu já vou analisar mais precisamente. Precisei pausar o vídeo e fazer o corte porque eu percebi que eu já comecei a entrar no assunto do próximo vídeo, que são os primeiros perrengues no Brasil. Então, neste vídeo, eu queria só contar como eu recebi, né, essa proposta, como eu conheci a pessoa que me convidou para o Brasil. E agora, respondendo à pergunta, por que eu decidi ficar? Vamos lá, agora eu vou precisar me expor um pouco mais. Então, como que era a minha vida na Rússia? Eu estava vivendo uma vida tranquila, né? Eu saí cedo de casa, estava autossuficiente, pagando minhas contas, estava desenvolvendo minha habilidade, mas eu me sentia um pouco só, né? Porque meu pai, ele tem outra família, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, meu pai ele tem outra família, eu tenho um meio-irmão, que hoje ele tem 18 ou 19 anos, e aí também eu tenho minha mãe, que também tem a vida dela, coisas dela. E aí, ao longo do tempo, né, eu fui vivendo a minha vida e a gente foi um pouco se afastando um pouco. E a minha família ela é muito pequena. Então, eu tinha amigos, né, que eram o meu círculo mais próximo, mas eu estava com uma ideia na cabeça que a vida poderia ser algo a mais. Porque a Rússia é um país maravilhoso de se viver, com certeza eu vou fazer outros vídeos falando o que eu amo na cultura russa, lugares que eu já conheci na Rússia, mas depois que eu viajei para a Índia, eu falei, tem outras coisas no mundo que estão esperando, e como eu falei, essa viagem me colocou na cabeça que tem outros russos que estão morando fora, então meio que eu me sentia que eu queria ter algo a mais da vida, até trazendo uma reflexão, que eu conheci vários brasileiros aqui no Brasil, brasileiros no Brasil, que já tentaram morar fora, mas voltaram por causa de laços muito fortes familiares. E como eu não tinha esses laços muito fortes familiares, eu pensei que eu poderia tentar a vida no outro país. Se não desse certo, eu poderia voltar. Então, primeiro era esse mindset de curiosidade e vontade de ter aventura. Segundo, que outros russos, já eu vi eles fazendo isso, né? Tem russo morando na Índia, tem russo morando nos Estados Unidos, tem muito russo morando em Bali, né? Também na ilha. E aí, como a minha habilidade é a fotografia, vídeo é uma língua quase que internacional, né? Eu posso ir a qualquer país e a pessoa entende que é foto é vídeo, é vídeo.
E aí foi isso. E também eu acho que foi um desafio, né? Falar, será que eu consigo e aceitar esse desafio? E também, claro, foi importante o Brasil, porque né, eu não escolhi o Brasil, eu falo que é o Brasil que me escolheu, mas o Brasil eu vi que desde que eu cheguei para cá, por exemplo, eu não me interagi muito com indianos na época, né? Não vi a cultura deles, eu sei que eles são muito religiosos e tudo mais, muito na deles, mas desde que eu cheguei no Brasil, pessoas estavam sorrindo, receptivos, e claro que eu não fui também num lugar turístico, né? Porque lá eu estava num lugar turístico, aqui eu estava em Campinas, na época eu veio para Campinas, então era um lugar onde as pessoas moravam e não tinha muita turista. Então eu vi que dá para interagir com essas pessoas, porque imagina você morar num país que cultura totalmente diferente. Você não vai se encaixar. Eu conheço alguns russos que já foram morar na China, que trabalham como modelos. Então lá, por exemplo, os russos que têm 1,80 m, 1,90 m modelos, tá lá na cidade que a altura máxima 1,70 m, 1,75 m, né? E tem exceções de pessoas mais altas. Mas meio que tu se sente um alienígena. Aqui meio que eu vi que tem uma mistura diferente e pessoas sorrindo, então também me deu confiança que eu posso tentar. E também, né, pensando que se não der certo, aí eu volto, mas eu falei, eu vou fazer tudo possível para dar certo, para eu não precisar voltar. Até por isso eu vendi muita coisa na Rússia, desfez meu apartamento, então eu queimei todos os pontes. Tem uma frase em russo assim, queima todos os pontes para não ter como você dar para trás. Então, eu acho que respondendo por que eu decidi ficar, foi mais ou menos isso. E aí, como você percebeu, né, o vídeo vai fluindo e você vai me conhecendo mais, eu vou evoluindo minha história e no próximo vídeo vou contar sobre os primeiros perrengues, né, quando eu veio para o Brasil, porque eu estava com expectativa de vir lá e trabalhar com aquele russo e tudo mais, mas ficou um pouco diferente, mas hoje estou aqui, então coisa se evoluiu e deu certo. Então nos vemos nos próximos vídeos, mas antes, se você assistiu até aqui e você está gostando desse conteúdo, dá uma curtida, né? Agora eu estou já virando youtuber. Segue também, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal para receber os vídeos e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!